Então, uma coisa que eu gosto muito no universo de quadrinhos é você pegar uma história e você meio que fazer uma releitura, né? Você fazer o e se acontecesse diferente? Ou e se tal personagem fosse criado de outra forma? Meio que reimaginar essas histórias. Então, pra mim, não entra na minha cabeça você pegar o conceito de pegar o Batman e você levar o Batman e o universo do Batman ali, a Bat-família, o Robin, Batgirl, Harley Quinn, Coringa e tudo mais, e você levar isso pro Japão feudal e não conseguir fazer nada de interessante com isso. Porque é exatamente isso que acontece tanto no primeiro Batman Ninja como agora no Batman Ninja versus a Liga Yakuza. Que, assim, são filmes que são visualmente muito bonitos, eles têm uma ideia muito legal, eles têm um conceito de misturar o Batman e jogar o Batman no Japão feudal, que eu acho um conceito muito maneiro. E eles conseguem não fazer nada com isso, eles não conseguem fazer nada de legal com isso. Antes de mais nada, pra quem não me conhece, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal, aproveita pra se inscrever, se for por aqui, deixa também um like nesse vídeo que isso vai me ajudar bastante, se você gosta de cinema, aqui é o teu lugar, mas se você gosta também de livros, séries, cultura pop, quer me ver falando de outros filmes que eu tô assistindo ou trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo, porque hoje, aqui no YouTube, vamos falar desse filme Batman Ninja vs a Liga Yakuza, filme dirigido pelo Junpei Mizuzaki e pelo Shinji Takagi, que são ali dois caras dos animes, né? São nomes dos animes. O Junpei, ele já tinha dirigido o primeiro Batman Ninja, co-dirigido o primeiro Batman Ninja, e agora eles voltam aqui, se juntam pra dirigir essa sequência que, como eu falei, pega uma ideia muito maneira de tu pegar o Batman, de tu levar o Batman pro Japão feudal, ou de simplesmente misturar ali os universos, e conseguem não fazer nada legal com isso, que eu acho muito frustrante, porque quando eu fui ver o primeiro Batman Ninja, eu fui muito empolgado. Eu achei que, pô, legal, o visual era maneiro, um traço diferente, é um traço realmente de anime, que vai aproveitar não só o tema, mas a estética de um anime pra contar uma história diferente. É uma história bem ali de Elseworld, de E.C., que é a imaginação da história paralela. Começa ali com Batman na Gotham, que a gente conhece, mas logo vira o Japão feudal e tudo mais. E aí no final eles vão descambando de tentar inserir referências e tentar inserir, meio que brincar com o mundo dos animes de uma forma quase aleatórias. O que começa com uma ideia maneira do Batman no Japão feudal vira ali uma coisa meio Power Rangers, com ele evocando um robô gigante, o Coringa também com um robô gigante, que não fazem nem sentido, mesmo dentro da lógica de um universo que a gente tá falando que já é um universo que ele tem uma suspensão de descrença alta, né? A gente, pra conseguir entrar nesse universo de heróis, de quadrinhos, viagem no tempo e tudo mais, a gente já tá com suspensão de descrença lá no alto. E o filme consegue fazer algo que nem dentro desse mundo bizarro faz sentido, sabe? Eles desafiam as lógicas que eles criam. Eu acho que isso expulsa muito o espectador, porque destrói até a lógica interna que eles estão trabalhando, mesmo que seja uma lógica muito inacreditável, muito ali de super-heróis e tudo mais, tem que seguir uma lógica, tem que jogar pelas próprias regras, mas quando eles jogam as regras, né, pra escanteio, eles fazem uma esculhambação, como é o caso do primeiro Batman Ninja. Mesmo não tendo gostado do Batman Ninja, eu fui assistir esse novo filme. Como eu falei, eu gosto muito dessa ideia de reimaginação. Eu acho que os quadrinhos eles entregam ótimas reimaginações dos seus personagens. É algo que é comum. A gente tem, tanto na Marvel quanto na DC, vários universos paralelos que conseguem entregar ideias até muitas vezes mais empolgantes do que as ideias que a gente já tem ali no, né, sendo trabalhadas. Eles entregam versões de personagens às vezes, que são mais legais de acompanhar, são coisas que são mais divertidas, assim, que instigam mais. A Marvel tem coisas como a Era do Apocalipse, a Dinastia M, que são histórias muito focadas nos universos dos mutantes, dos X-Men, mas que aí vão se expandindo pro universo Marvel inteiro. Tem o universo 99, tem o universo Ultimate. Não falta ideias assim de reimaginações pros personagens. Já na DC a gente tem histórias como o Reino do Amanhã, que é uma das grandes histórias da DC. A gente tem Flashpoint, a gente tem Superman entre a foice e o martelo. Algumas são mais legais, algumas são menos legais, mas ainda assim são histórias que dá pra aproveitar alguma coisa dentro do conceito que eles estão apresentando. Pô, até os Simpsons conseguem brincar bem com essa ideia. É mesmo, é? Os Casa da Árvore dos Horrores, que são os episódios especiais de Halloween, eles fazem ali histórias paralelas que não são o universo padrão dos Simpsons, e mesmo assim eles entregam histórias muito legais, conseguem tirar proveito desse conceito que é um conceito para você ali não ter limites e você fazer o que você quiser, contar a história que você quiser. Então, pra Batman Ninja, eu fico pensando o que falta realmente pra esse filme funcionar. E pra mim,
O que falta realmente é imaginação. O maior pilar de ambos os filmes de Batman Ninja é você ter uma coisa visualmente, né, instigante na matéria audiovisual, né? A forma como eles trabalham o som, a forma como eles trabalham principalmente o traço da animação é algo bem legal, é algo muito novo, é algo interessante e que já brinca com o conceito de um universo paralelo, né? Já que a gente está fazendo uma história de universo paralelo, por que não utilizar um traço diferente, uma estilização nova que vai caber para essa ideia? A gente tá falando de Japão feudal, vamos usar a estética do anime. Tudo isso é muito legal, é muito instigante, mas falta imaginação para criar uma história que consiga seguir esse conceito. Então, por exemplo, nesse caso desse segundo filme, uma das coisas mais legais que a gente tem é o visual da Liga da Justiça. O visual da Liga da Justiça que aqui virou a Liga Yakuza, né? Que estão sendo reimaginados dentro de um universo onde o Japão é um país de Yakuzas com, né, as suas castas ali, suas pequenas cidades, seus pequenos clãs, onde estão ali envolvendo esses heróis separados nesses clãs. Cara, o visual do Superman é animal. Tava ali já no meio do filme, eu tava cansado, já tava tipo, cara, que coisa chata que eu tô assistindo. Aí apareceu aquele Superman agiota e eu falei, caraca, maneiro. O visual do Superman tá legal, tá maneiro. E é isso, sabe? É você ficar pelo massa velho, você ficar pelo visual, porque o visual, em todo aspecto, como eles reimaginam os trajes dos personagens, ali cada personagem, cada aspecto ali, os personagens do universo do Batman, na Liga da Justiça, tudo isso, né, os ambientes, tudo isso é muito maneiro. Mas a história que a gente tá assistindo não acompanha. A gente tem ali agora o Batman vendo uma interseção, esse Japão ali de Yakuza, aparecendo no teto de Gotham, sabe? E aí, beleza, uma narrativa que não faz sentido, ela é bem bizarra, bem quadrinhos. Legal, consigo abraçar até aí. Só que fica nisso. Toda a forma como eles vão desenvolver a história é bem jogado e, como eu falei, sempre muito mais voltado pra gente curtir o visual dos personagens e, novamente, ver o Batman enfrentando Aquaman, Batman enfrentando o Flash, Batman enfrentando Superman, mas nunca realmente por uma história legal e que, beleza, eles poderiam repetir algumas coisas dos quadrinhos, mas poderiam pelo menos se inspirar de uma maneira interessante nos quadrinhos, que eu acho que falta muito disso aqui. Falta realmente pegar e criar uma boa história pra depois inserir a estética. Isso é assim, mesmo eu tô falando muito do visual, mas se por um lado a gente consegue muito destacar o visual do Superman, que é maneiríssimo nesse filme, outros personagens como a Lanterna Verde, Jessica Cruz e a Harley Quinn, elas já ficam ali num visual bem qualquer coisa. Outros personagens como o Aquaman e a Mulher Maravilha, eles ganham versões interessantes, mas também que ficam meio que abaixo ali, não chegam a realmente se tornar algo empolgante ou muito diferente do que a gente já viu em outras versões de outros mundos paralelos, como o próprio Flashpoint, que tem ali versões muito mais legais desses dois personagens. Isso é muito bizarro, porque parece que são coisas legais que o filme vai colocando, mas que nunca são o suficiente para cativar o interesse, sabe? Nunca é algo realmente interessante pra gente ficar, pô, maneiro, estou investido nesse filme agora e ficar no filme. E aí quando eles fazem uma história que ela é realmente uma coisa bem tosquinha, bem qualquer coisa, o filme acaba se perdendo completamente, porque a gente consegue ver como ele é frágil na hora de desenvolver algo realmente consistente, que não seja simplesmente um conceito visual maneiro. Porque o conceito visual maneiro tá lá, a gente poderia ver isso de forma estática. Qualquer desenhista que vá querer reimaginar esses personagens de outra maneira e desenhe isso, vai entregar um conceito legal. Mas para um filme, para uma história, a gente precisa de algo mais que, infelizmente, Batman Ninja versus a Liga Yakuza nunca consegue realmente entregar. E aí sobra um conceito que é muito interessante, mas falta algo ali na questão de história, na questão de você conseguir aproveitar o ambiente que você está trabalhando. Então a gente não tá nem na Metrópolis, nem em Gotham, não estamos ali nos lugares comuns do universo DC. Então a gente está simplesmente nesse Japão, que é um Japão, como eu falei, é um Japão reimaginado, né? Também com essa ideia de que toda a sociedade é composta por Yakuza, que tem ali separadinhos ali pelos clãs. Eu acho que seria muito mais interessante se eles estivessem separados, tipo, cada herói tem o seu clã e não simplesmente juntar alguns heróis em outros clãs. Alguns dos momentos mais legais, mais interessantes dessa história são apenas sugeridos, como por exemplo o fato de que um desses clãs ele era liderado ali pelo Apocalipse, o monstro clássico da DC que
está destinado a enfrentar o Superman e em algumas dessas versões matar o herói. Então até isso é um embate que é algo sugerido, mas nunca é mostrado, sabe? Então beleza, isso é interessante. A participação do Coringa é ofensiva, como eles colocam o Coringa de uma forma que, sim, se fosse, já que é pra fazer isso, por que vocês colocaram o Coringa? Não era melhor só não ter o personagem no filme? Ah, beleza, iam reclamar que o Coringa, grandíssimo vilão do Batman, o principal vilão do Batman, não está no filme. Mas ele tá no primeiro filme. E ele precisava estar aqui pra tá desse jeito, pra essa, sabe? Eu não consigo realmente entender qual é a linha de raciocínio que eles têm aqui. Eu entendo que a Liga Yakuza deveria ser os principais antagonistas e eles também não são encaixados na história de uma maneira que faça tanto sentido. Aí a gente tem outros antagonistas que fazem mais sentido, mas nunca são devidamente desenvolvidos. A forma como eles tratam o Coringa, como eles tratam Damian Wayne aqui, são personagens completamente subutilizados, colocados ali de uma maneira que talvez nem precisassem estar. A própria Bat-Família, que teve um destaque no filme original de uma forma podre, mas teve um destaque, aqui acaba também não tendo um grande destaque. Quando é pra ter um destaque, é sempre pra fazer uma piada, é sempre pra ter uma cena meio que não faz sentido, ou está ali pra fazer uma referência à cultura japonesa que é meio tosca de maneira geral. Eu fico realmente pensando por que eles trouxeram nomes dos animes, né? Nomes dos animes pra dirigir esse filme. E ficou desse jeito. Até a homenagem, por exemplo, que eles fazem com o Tokusatsu em uma sequência ali de apresentar o Megazord, o Batzord ali, é bem tosquinha. Eu entendo a referência, eu entendo a piada, e mesmo assim eu não consigo achar interessante. É algo que não agrega em nada pro filme, simplesmente tá ali pela piada. E que beleza, se fosse um filme super maneiro e isso estivesse lá pela piada, eu acho que eu conseguiria relevar. Mas isso estando ali pra um filme tão meia boca quanto o que a gente tá assistindo, se torna mais uma coisa incômoda, sabe? O Junpei Mizuzaki, ele é um cara que tá envolvido com produtora de anime que tá trabalhando ali. Inclusive, é a produtora dele que trabalhou no episódio The Duel, que é o primeiro episódio do Star Wars Visions, que é uma antologia animada de Star Wars que é animal. Esse episódio, especificamente o The Duel, é maneiríssimo. Se você não quer, cansou de Star Wars, tá saturado de Star Wars, veja pelo menos esse episódio, porque ele é maravilhoso. E lá, em, sei lá, 10 minutos, 20 minutos, eles contam uma história também toda ali baseada num universo paralelo, reimaginado ali com a ideia de samurais, mas aí mexendo com toda a mitologia de Star Wars, que é maneiríssimo. Se eles tivessem feito o mesmo com o universo DC nesses dois filmes do Batman, cara, teria sido incrível. Mas eles não fazem. Já o Shinji Takagi, ele tá mais envolvido com a produção de games, né? Ele tá ali mais, o nome dele tá mais atrelado na produção de games. Como diretor de animações e longa-metragens, ele tem uma filmografia bem curta. E os dois diretores ali, eles realmente, beleza, tem a sua experiência, mas eles parecem estar muito mais atrelados a aspectos visuais ali, do gráfico de um anime, de uma coisa de como você trabalha as animações, ou até nesse caso, realmente do fator gráfico, né? Como eu falei, o Shinji, ele tá mais envolvido com videogames do que realmente com um aspecto narrativo. Acho que falta nessa receita alguém que manje de quadrinhos, alguém que manjasse do universo DC. E talvez eles não tivessem querendo colocar essa pessoa para dar mais liberdade criativa pra esses caras. E acaba que a liberdade criativa se torna uma faca de dois gumes. Porque aí, enquanto eles conseguem trabalhar muito bem a parte gráfica, a parte de referências ao mundo japonês, ao mundo dos animes, referências ali pra você trazer tanto na parte de colocar o visual dos personagens, né, trazer aspectos do visual, seja de um corte de cabelo, seja de um aspecto no traje que faça alguma referência à cultura japonesa. Nisso, o filme ele se sai muito bem. Mas na hora de realmente desenhar uma história, cara, talvez Batman Ninja fosse melhor se ele fosse pensado pra ser uma série de anime, sabe? Sei lá, 13 episódios, ou até fosse mais curto, sei lá, 5, 6 episódios. Mas pra contar em um único filme, as coisas são muito apressadas. E mesmo quando não são totalmente apressadas, parece que são conceitos ali que, não, vamos colocar o Coringa porque a gente precisa botar o Coringa em alguma coisa. Vamos colocar ele aqui porque ela precisa aparecer em algum momento. Porque são personagens importantes, são personagens que as pessoas querem ver reimaginados nesse mundo, mas que não necessariamente têm lugar na história que está sendo contada. E aí a gente vai ter, por exemplo, embates que são embates tão clássicos que a gente já viu tantas vezes nos quadrinhos, nas animações, até no cinema, que é o Batman vs Superman, e nada disso entrega algo de novo, não entrega nada que
funcione de uma maneira legal, ou que beleza, a gente tá reimaginando isso por um aspecto de Japão, de ninjas e samurais. Cara, sei lá, fizesse um duelo que tivesse a ver com isso, por exemplo, mas não, é simplesmente a mesma coisa que a gente já viu lá no Batman, The Dark Knight, do Frank Miller, na animação do Batman, na animação da Liga da Justiça, no filme do Zack Snyder, sabe? Tudo que a gente, toda vez que a gente vê Batman vs Superman, e o que é um eco do que a gente já viu em outra mídia, do que a gente já viu em outra história. E aí aqui, que eles poderiam, sei lá, fizesse o Batman com uma espada de Kryptonita, uma espada samurai de Kryptonita, shuriken de Kryptonita que fosse, sabe? Algo assim, mas não, eles fazem exatamente a mesma coisa de sempre. É isso que eu falo. Eles têm um conceito genial em mãos. Você tem o Batman, que é um dos super-heróis mais populares de todos os tempos, se não for o mais popular. Acho que da DC não é nenhuma questão, ele é o mais popular. Não necessariamente é o favorito de todos, mas é o mais popular. E você não consegue fazer isso, pô. Ai, ninjas e samurais, gente. Japão é uma coisa tão legal, é tão maneiro quando a gente vê os diretores e a galera que escreve, que faz histórias, pessoas que fazem boas histórias, imaginando algo no Japão feudal, não necessariamente pode ser no Japão contemporâneo, sabe? Tipo Kill Bill, que é no Japão contemporâneo, mas tem toda ali uma coisa dos samurais. Tu tá fazendo em animação, ou seja, tem uma liberdade criativa ainda maior. São pessoas do universo dos animes, eu realmente não consigo entender onde essa fórmula, que tinha tudo pra dar certo, ela acaba dando errado. Então, pra Batman Ninja e a Liga Yakuza, nota 3. Olha, ainda é melhor que o primeiro, porque o primeiro, ele simplesmente avacalha com o conceito na segunda metade, assim. Ele vai segurando o conceito numa história fraca, mas chega no final, ele joga tudo pra cima, fala, ah, não, vamos colocar aqui robô gigante, vamos... Simplesmente eles ignoram tudo que eles estavam construindo, que não era lá grandes coisas, mas pelo menos eles estavam seguindo a lógica para no final tentar entregar um tipo de fanservice que não funciona. Esse segundo acaba sendo melhorzinho, pô, tem um Superman agiota ali maneiríssimo, tem uma ou outra surpresinha, o visual é legal no final das contas, é um visual bonito, mas eu realmente queria uma boa história, sabe? Eu queria alguma coisa que bebesse dessa fonte e fizesse uma história maneira. Algo como, por exemplo, o K-Pop Demon Hunters, né? O Guerreiras do K-Pop, fez com o universo do K-Pop e ainda entregou com uma animação muito bonita também, uma animação bem única. Agora, quer ficar nos animes? Vai ali no surpreendente Haikyuu, a Batalha do Lixão, que vale demais, mesmo se você não assistiu a animação ali, a série animada de Haikyuu, só indo no filme você vai ter um filmaço. Mas é isso, me conta se você gostou desse novo Batman Ninja ou a sua expectativa para esse filme se você ainda não assistiu. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.